Atenção, MEI, esqueça tudo o que você ouviu até agora sobre o imposto de renda, porque em 2024 as regras mudaram e nesse vídeo eu vou te mostrar em 3 passos simples e práticos como calcular e saber se você está obrigado ou não a entregar o IRPF em 2024. Então, sem perca de tempo, vem comigo e assiste esse vídeo até o final. Chegamos naquela época do ano em que precisamos prestar contas com o leão. E eu entendo você que é MEI e sempre tem aquela dúvida. Será que eu estou obrigado a declarar o imposto de renda pessoa física? É importante lembrar para você que existe uma diferença entre a declaração anual da MEI, onde são informados o faturamento do ano anterior, e o imposto de renda pessoa física, onde são informados os rendimentos, despesas, bens da pessoa física. Então, você que tem uma MEI precisa obrigatoriamente todos os anos entregar a declaração anual da MEI. Em relação ao imposto de renda pessoa física, depende, e é isso que eu vou mostrar para você nesse vídeo, como calcular em 3 passos simples se você está ou não obrigado a entregar, além da declaração anual da MEI, a sua declaração como pessoa física. E no final do vídeo, eu vou te apresentar uma dica bônus valiosa que pode fazer você economizar uma grana em impostos todos os anos na hora de fazer a declaração do imposto de renda pessoa física. Estamos aqui na tela do meu computador, mas antes de seguir, eu vou te pedir para dar aquela força para o canal, para que esse conteúdo valioso possa alcançar também mais pessoas. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal para receber novos conteúdos, deixa o sininho ativado e compartilha com aquele seu amigo que também precisa saber dessas informações, tá? Então, dá essa força para o canal e sem perca de tempo, vamos para o vídeo. Estamos aqui na tela do meu computador, onde nós vamos aprender em 3 passos muito simples como você, MEI, vai descobrir se está obrigado ou não a entregar o imposto de renda pessoa física. Bom, o passo 1 é descobrir o lucro da MEI. Nessa etapa você vai informar o seu faturamento anual, quanto que a sua MEI obteve no ano anterior em relação ao faturamento. Então, a título de exemplo, vamos usar aqui uma MEI que faturou R$ 75 mil. Após declarar o valor do faturamento, nós precisamos informar quais foram as despesas da atividade da MEI. Por exemplo, quais são as despesas aceitáveis, dedutíveis na atividade da MEI? São despesas como energia elétrica, telefone, internet, aluguel, compra de insumos, compra de equipamentos. Todas essas são despesas aceitáveis para calcularmos o lucro da MEI. Então, você vai colocar o valor das suas despesas, lembrando que essas despesas precisam ter comprovação de notas fiscais, recibos ou comprovações de transação bancária. Então, a título de exemplo, vamos considerar que a nossa MEI, que obteve um faturamento de R$ 75 mil ao ano, teve R$ 12 mil em despesas comprovadas. Nesse caso, nós temos um lucro de faturamento menos as despesas, R$ 63 mil. Então, recapitulando o passo 1, faturamento anual da minha MEI, menos as despesas ao longo do ano, chegamos no valor do lucro, que no nosso exemplo são R$ 63 mil. No passo 2, nós vamos descobrir quais são os valores isentos e tributáveis. Aqui há um detalhe importante em relação à parcela isenta do faturamento da MEI. Por regra, a MEI seguirá o percentual de presunção da Receita Federal, que são esses valores de acordo com cada atividade. Então, se a sua MEI é da atividade de comércio, indústria ou transporte de cargas, a sua presunção será de 8% por regra. Se a sua MEI é de transporte de passageiros, a sua presunção será de 16%, e se a sua MEI é de prestação de serviços, a sua presunção será de 32%.
Então, seguindo a regra de presunção, nós iremos calcular quanto que do meu faturamento será de parcela isenta. Então, o cálculo é bem simples. Nós vamos pegar o faturamento vezes a presunção. Então, vamos fazer considerando os 3 exemplos, os 3 tipos de atividade. Para o meio de comércio e indústria, vezes 8%, a minha parcela isenta R$ 6.000. Mesmo cálculo, faturamento vezes parcela isenta. Se a sua MEI for de transporte de passageiros, 16%. Mesmo cálculo, faturamento anual vezes parcela isenta. Caso a sua MEI seja uma prestadora de serviços, 32%. Então, calculamos quanto que do faturamento da MEI tem de parcela isenta. Se for uma MEI de comércio, indústria ou transporte de cargas, do nosso exemplo de R$ 75.000 de faturamento, parcela isenta de 6.000. Se for uma MEI de transporte de passageiros, presunção de 16, parcela isenta de 12. Se for uma MEI de serviços, parcela isenta de 24. Então, essa é a primeira parte do passo 2, que é calcular a parcela isenta dos rendimentos da MEI. A segunda parte é calcular a parcela tributável. E a parcela tributável é fazendo o seguinte cálculo. Nós vamos pegar o lucro da MEI, que no nosso exemplo são 63.000, e vamos deduzir a parcela isenta. Então, nesse caso, R$ 57.000. Seguindo com um exemplo para uma MEI de transporte de passageiros, lucro menos parcela isenta, chegamos numa parcela tributável de R$ 51.000. E no terceiro exemplo, para uma MEI prestadora de serviços, lucro menos parcela isenta, chegamos na parcela tributável. Então, recapitulando, gente, o passo 2 é muito simples. Primeiro, você vai identificar qual é a presunção da sua atividade, de acordo com essa tabelinha da Receita Federal. Segundo, você vai calcular a parcela isenta, multiplicando a presunção vezes o seu faturamento. Então, descobrir qual é o valor isento dos seus rendimentos. E em terceiro, descobrir qual é a parcela tributável. Bom, gente, seguindo com o nosso cálculo, uma vez que nós já descobrimos qual é o meu valor de parcela isenta e o meu valor de parcela tributável, nós vamos para o terceiro passo, que é verificar de fato se eu estou ou não obrigado a declarar o imposto de renda em 2024. Então, nós vamos pegar a parcela isenta do nosso MEI. No exemplo de empresa de comércio, indústria ou transporte de carga, nós calculamos e chegamos no valor de 6.000. No segundo exemplo, transporte de passageiros, 12.000. E no nosso terceiro exemplo, caso sua MEI seja prestadora de serviços, nós chegamos num cálculo de 24.000. De acordo com as regras da Receita Federal para a declaração do imposto de renda em 2024, entre outros critérios, é bom lembrar que está obrigado a declarar o imposto de renda quem obteve rendimentos isentos acima de R$ 200.000. Então, nos nossos exemplos aqui, a MEI de comércio, a MEI de transportes e a MEI de serviços obtiveram esses rendimentos isentos. O limite do imposto de renda são 200.000, ou seja, estou obrigado a declarar? Pelo primeiro exemplo, não. Primeiro exemplo ficou abaixo de 200.000. Segundo exemplo, também não estou de acordo com esse critério. Terceiro exemplo, também não estou obrigado a declarar. Aqui tem um detalhe importante. Se nós olharmos isoladamente só o critério de rendimento isento, você percebe que a MEI matematicamente não alcançará R$ 200.000 em rendimentos isentos, lembrando que o limite atual de faturamento para uma MEI é de R$ 81.000. Então, matematicamente, a MEI não vai atingir R$ 200.000 em rendimentos isentos, a menos que ela ultrapasse o limite, e aí tem que fazer um processo de transformação, desenquadramento da MEI. Isso é assunto para a gente trazer num outro vídeo.
Mas considerando que a MEI não ultrapassou o limite de R$ 81 mil de faturamento no ano, matematicamente ela não vai alcançar R$ 200 mil em rendimentos isentos. Logo, por esse critério, ela não está obrigada a entregar o imposto de renda pessoa física. A segunda etapa do passo 3 é nós entendemos e preenchemos os rendimentos tributáveis. Então, no nosso primeiro exemplo, se a sua MEI é de comércio, indústria ou transporte de cargas, no nosso exemplo, o rendimento tributável calculado foram R$ 57 mil. Segundo exemplo, se a sua MEI é transporte de passageiros, o nosso rendimento tributável foi R$ 51 mil calculados. E no terceiro exemplo, para a sua MEI que é de prestação de serviços, o nosso rendimento tributável foi R$ 39 mil. Vamos lá. Estou obrigado a declarar? Mais uma vez, esse ano o limite para a obrigatoriedade do imposto de renda pessoa física em relação aos rendimentos tributáveis são de R$ 30.639,90. Então, no nosso primeiro exemplo, para uma MEI de comércio ou indústria, obteve um rendimento tributável de R$ 57 mil. O limite do imposto de renda é de R$ 30.639,90. Logo, por esse critério, nesse exemplo, está obrigado sim a declarar. Nosso segundo exemplo, uma MEI de transporte de passageiros, parcela tributável dos rendimentos, R$ 51 mil. Também estaria obrigado a declarar. E no nosso terceiro exemplo, uma MEI prestadora de serviços, parcela tributável R$ 39 mil, também está obrigado a declarar. Então, gente, vocês perceberam que é muito simples o cálculo. São 3 etapas muito simples para você descobrir. E aqui nós percebemos que, pelo nosso exemplo, de acordo com a parcela isenta que nós calculamos, os nossos MEIs não estão obrigados a entregar o imposto de renda pessoa física e, de acordo com a parcela tributável, todos eles estariam obrigados a declarar o imposto de renda pessoa física. E a dica valiosa que eu quero deixar para você é a seguinte: se você for entregar a sua declaração pessoa física de acordo com o nosso exemplo, você terá que informar, além dos rendimentos isentos, informar os rendimentos tributáveis. E esses rendimentos tributáveis irão influenciar no cálculo da sua declaração. Porém, a dica é o seguinte: MEI, por regra, calcula a parcela isenta dos seus rendimentos de acordo com a presunção. Foi o que nós vimos aqui no passo 2, calcular a parcela isenta dos seus rendimentos. Porém, aqui entra uma sacada importante: se a MEI mantiver escrituração contábil, isso mesmo, se você, MEI, mantiver escrituração contábil, poderá declarar o total dos lucros como parcela isenta. Então, olha só, se você, MEI, não possui escrituração contábil, vai seguir esse nosso cálculo: calcular a parcela isenta, calcular a parcela tributável, descobrir se está obrigado ou não a entregar o imposto de renda pessoa física e informar esses valores no seu imposto de renda. Lembrando que esses valores são rendimentos tributáveis e irão somar as suas outras rendas e influenciar no cálculo do imposto. Porém, se você, MEI, mantiver escrituração contábil da sua MEI, onde serão informadas todas as despesas, todas as receitas, e mantiver isso com escrituração contábil formalizada, com uma assessoria contábil, você poderá informar todo o seu lucro da MEI como rendimentos isentos. Logo, não vai afetar na sua declaração de imposto de renda pessoa física.
Bom, gente, esse foi o conteúdo de hoje. Espero ter sido valioso para você, ter ajudado você meio de alguma forma. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho para receber novos conteúdos, compartilha com seus amigos para também serem ajudados por esse canal. E que Deus abençoe e até o próximo vídeo.